Companheiros, eu vou fazer a observação de um assunto que saiu num programa de televisão, no canal 14, o programa chama Mira da Verdade. É um companheirinho ali, um professor, não sei, um pastor, um teólogo, que ele responde a indagações que são feitas por e-mail, notebook. Então ele dá esclarecimentos em relação a dúvidas que as pessoas possam ter em relação às escritas bíblicas. Hoje ele comentou que Deus não faz o homem pecar, que Deus não pode fazer o homem pecar, que Deus não pode ser a causa do pecado do homem. Porém, eu queria assim, que ele considerasse essa situação. Quando ele Deus se pôs ali diante de Moisés, falando para que ele tirasse os israelitas do Egito, ali o Deus falou que ele endureceria o coração do faraó, para que ele não aceitasse, para que ele não fizesse aquilo que devia ser feito, aquilo que seria o correto, aquilo que seria lógico. Então o próprio Deus falou que iria endurecer o coração do faraó. Isso ali foi no Monte Sinai. Também em Saul está escrito assim, que da parte de Deus pousou um espírito ruim, um espírito mau, né? Em Saul, da parte de Deus, um espírito da parte de Deus pousou em Saul. E esse espírito ficava inquieto, não sei, e se acalmava quando Davi tocava a harpa. E esse espírito que da parte de Deus estava em Saul, impulsionou com que Saul se lançasse contra Davi. Inclusive ele tentou assassinar Davi por causa desse espírito vindo de Deus. Aí eu penso, poxa, se esses homens cometeram tais ações, como pode afirmar que Deus não faz com que o homem peque? E se estava escrito, se Deus já sabia, se já era um desígnio, já era designado de que o Jesus seria traído, que Cristo seria traído. Poxa, se quem coordena todos os desígnios da natureza, seria Deus, né? Então Deus, a natureza, pecou, porque Deus, vamos falar da natureza, vamos falar de Deus, o que o cara estava falando. Então Deus colocou o Espírito ali, porque foi Deus que programou tudo. Foi Deus que fez com que o Judas traísse Jesus exatamente como tinha que ser feito, porque tudo como dizem até, nenhuma folha de uma árvore se move se não for pela vontade de Deus. Inclusive também está escrito que Deus, ele se assemelha como um oleiro que faz os vasos, uns para honra, guardando ali perfumes e óleos raros, e outro para desonra, servindo ali como urinol, como local de dejetos, né, de humanos. E ele diz que ele faz assim a vontade dele, ninguém pode dizer, quer dizer, tudo está designado, segundo a crença que vocês têm sobre Deus. Inclusive, vocês têm Deus como onipotente, onipresente, onisciente, onitudo. Quer dizer, ele é responsável por tudo, se é assim, né? Se tudo é por vontade dele, ele é responsável também pelos modos. Bom, isso aí é uma coisa que ele estava falando. Bom, eu gostaria de comentar para entrar ali, mas eu não sei como entrar em contato com ele, eu não vou falar nada. Agora, eu reparei que o assunto assim, de matéria que fizeram bastante caso foi com Daniel Fraga, quando ele lançou uma conversa, um comentário sobre a razão, dizendo ele que a razão estaria acima de tudo. Eu concordo com ele nisso, que a razão realmente a razão da existência, né? Agora, o resto do comentário dele, eu não concordo. Eu acho que nós temos que ter esse então estudo bem profundo, porque também teve um outro companheirinho também que fez um comentário mostrando assim o seu lado,
dizendo assim, fazendo seu comentário em relação à razão e o altruísmo. Sobre o altruísmo, é uma coisa que a gente fica meio em dúvida, porque na verdade eu penso que o altruísmo a gente pode acontecer sem que haja assim, um interesse de retorno. Eu acredito nisso mesmo, realmente. Mas se aprofundarmos, assim, analisarmos psicologicamente, é claro, como foi apresentado por um outro companheiro que respondeu a esse comentário, na verdade nós esperamos, talvez até pelo bem-estar dele, alguma coisa, a gente espera quando a gente pratica alguma coisa que seja assim altruísta, a gente espera sim alguma coisa, algum interesse sim, nem que não seja um interesse próprio, mas há um interesse, mesmo que seja para o alheio. Mas se é um interesse, mesmo que seja para o alheio, se o interesse é meu, quer dizer, que há um motivo, há uma causa e há uma razão para o altruísmo, e a razão, a causa seria o interesse, né? Assim, analisando profundamente. Agora, eu não concordo assim com muitas coisas que foi dita por ele, como no decorrer dos vídeos dele que ele faz, assim, eu concordo com muitas coisas, discordo de outras, assim como de muitos companheiros, e assim a gente vai aprendendo, companheiro. Agora, eu também ouvi sobre um companheirinho que chama Caco Rocha. Caco Rocha, ele tem assim uma ligação, assim, ele tem assim um aprendizado, uma ideia, bom, eu vou deixar de lado. As ideias, eu acho que as pessoas conhecem, até inclusive vou comentar sobre ele, o companheiro Rubens do Verdade Oculta. Ele tem se manifestado em público, fazendo ponderações, considerando, contestando as inscrições e os ensinamentos, e vem apresentando uma série de verdades realmente que justifica, né, o canal dele, Verdade Oculta. Ele vem mesmo pondo às claras muitas coisas, e muitas pessoas estão ouvindo, estão percebendo que realmente existe muito engano, muita mentira. E algumas pessoas, é claro, com todas as condições, já entram assim numa militância e começam a propagar a ideia que eles acreditam. E realmente eu também concordo com isso. Muitas pessoas acreditam na ideia, mas não compreendem porque sabem porque está sendo que há engano, sabe que há mentira, mas não sabe aonde está o engano, aonde está a mentira. Estão assim meio perdidos. Assim, a humanidade está confusa. Temos deuses de tudo quanto é tipo. Só no cristianismo, companheiros, aqui no Brasil, tem o catolicismo que tem essa sociedade, que segue Cristo. Os testemunhas de Jeová, congregação cristã no Brasil, Umbanda. Você vai em qualquer terreiro de Umbanda, mesa branca, que seja ali dos espíritas, pergunta a religião deles, são cristãos. Todo mundo, um só Deus, uma só doutrina, divide tantas pessoas, tantas opiniões. Bom, esse é meu pensamento, e o Caco Rocha, ele falou ali algumas coisas ali, e eu respeito muito, mas me parece que ele estava assim, um pouco em dúvida sobre, ele falou que como que uma pessoa pode acreditar. A gente observa assim, um grupo, uma massa de seres humanos inteligentes, conscientes, louvando, aplaudindo, se entregando a uma ideia que são propostas para eles ali. Multidões são atraídas, não só pelo Evangelho, pela doutrina, como também por cantores, pelo esporte, por artistas, por glamour. Então, uma massa de pessoas se entregam a uma situação. Agora, tem tipo a pessoa, como pode essas mocinhas desmaiarem, né, entrarem em êxtase nas filas, passar dias, noites ali, sofrendo para conseguir ver uma pessoa de longe por algum tempo, e algumas ficam tão emocionadas que desmaiam e que são socorridas. O futebol, o atletismo,
aquelas torcidas, eles se agridem, eles se machucam, eles sofrem. Tem pessoas que sofrem, morrem por causa que o coração não aguenta a emoção de um gol. Então, como que essas pessoas podem acreditar nessas coisas? Eu concordo com o que o Caco Rocha pensa, e eu penso também com ele. Puxa, como que alguém pode acreditar em alguma coisa? Mas só que todos nós acreditamos e nos observamos. Como alguém pode achar? Por exemplo, o tempo, como alguém pode acreditar que haja Deus, que Deus esteja naquele tempo? E como alguém pode acreditar que não haja um tempo que caiba Deus? Companheiro, na sua dúvida, eu não vou dizer que eu estou dizendo a verdade, só quero dizer assim, o meu pensamento, para ver se você procura, está ali na Bíblia, né? Deus disse que tempos feitos por mão de homens não servia para ele. Ele prometeu, ele conversou com Davi, ele fez a promessa para Davi que mandaria sim um Messias, e que nesse Messias estaria o seu nome, e que nele habitaria toda a existência, toda a criação. Esse Jesus, o mensageiro que veio para anunciar a vinda do reinado, foi confundido com o Messias. O Messias ainda não veio, ele está por vir, ele vai. Bom, isso é um pensamento meu. Agora, aí eu penso, aí você pensa, poxa, como é que esse cara vai pensar numa coisa? Eu penso, como alguém pode acreditar que Jesus, vindo do nada por um espírito divino que ninguém pode explicar, fez com que uma mulher virgem formasse um ser dizendo que é o Filho de Deus? É uma coisa tão complicada, é tão esquisito de acreditar, é tão esquisito. Essa é a matéria, o corpo ali de Jesus, e o próprio Jesus dizendo que ele é o Filho do homem. Como Jesus disse que é o Filho do homem, e vocês dizem que ele é Filho de Deus, aonde está a verdade, onde está a mentira, essas coisas? Bom, esse é o meu pensamento. Aí, se você, bom, eu não sei como te aconselhar, eu só vi que você estava meio em dúvida. Bom, eu posso até estar enganado, mas eu não tenho dúvidas de tudo que está assim, de tudo que é referente à existência, a Deus, e que eu me posiciono, não tenho dúvida. Inclusive, eu sempre disse que eu sou ateu. Sim, essa palavra ateu é porque eu não acredito que haja um Deus antes do princípio da existência. Mas, na verdade, eu estive assim, por todo esse tempo, é claro, eu estou na internet procurando, sempre aprendendo. Ouvir nunca é demais. E ouvindo, eu observei, assim, eu me identifiquei com certas pessoas, com certos seres viventes, que é um número reduzido. Eu me identifiquei demais com esses seres viventes. Eu vou comentar sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, eu dizer que sou ateu e agora me posicionar de alguma forma, eu não estou mentindo. Sou ateu. Eu não acredito na existência de um Deus, de uma inteligência anterior ao princípio da existência. Agora, eu achei que me identifiquei com as pessoas e pensou igual eu vou procurar mais, aprofundar mais sobre isso. Eu vou comentar. Gente, tá certo, fique com Deus.